Meus queridos, vamos então abrir as nossas Bíblias, amém? Nós vamos ler a partir do verso 13. O nosso pastorzão Francis esteve a falar na semana passada do verso 1 ao 12. Quem não esteve aqui para ver o início e o contexto, nós inclusive enviamos lá no grupo da igreja um PDF com alguns slides que fala sobre o contexto desta carta, a exegese, não é? Tentando entender o contexto daquele tempo e também a hermenêutica, as práticas que nós podemos retirar de todo esse ensinamento que o Pedro nos dá através das suas cartas. E vocês acho que ainda se lembram, não é? Que o contexto desta carta, ela vai nos trazer esse contexto de que Nero, não é? Incendiou ali aquela região e que ele estava a culpar os cristãos desse incêndio. Então, os cristãos começaram a sofrer perseguição. Por isso é que a minha oração foi bem persistente nesse sentido, de que nós somos privilegiados ainda, não é? Que nós até falamos no pequeno grupo, talvez um dia nós começaremos a ser perseguidos também, mas ainda somos privilegiados em podermos ter liberdade religiosa, em confessar o nome de Cristo em qualquer lugar, não em qualquer situação, porque sempre vão haver pessoas que vão contra o Evangelho, mas a verdade é que nós ainda podemos ter liberdade de estar aqui. Às vezes a polícia aparece aí, mas é por outros motivos, não é? Mas não para apontar uma arma à nossa cabeça e dizer vocês não podem estar reunidos em nome de Jesus. Então, ali naquele tempo, os cristãos daquela altura tiveram que fugir ali pelas regiões da Ásia Menor. E devido também a estes irmãos não participarem dos cultos que existiam e não compactuarem com a imoralidade que existia ali naquela região, eles começaram a sofrer hostilidade social. Eles começaram a ser perseguidos, eles sofriam calúnias, eles perderam status social, eles perderam todos os seus bens e passaram a ser chamados realmente de forasteiros, de peregrinos. Então, o apóstolo Pedro, em meio a esta realidade, ele escreve, a partir da Babilónia, não da Babilónia real, não é? Mas a partir de Roma, que ele chama a Babilónia. Esta carta é para fundamentar a esperança e chamar os filhos de Deus à resistência ética. Inclusive, hoje nós iremos falar desse chamado à santidade que Cristo nos chama constantemente a nós sermos santos, porque Ele é santo. Então Pedro, ele fala, às vezes se calhar vão me enganar, vou dizer Paulo, esqueçam, é Pedro, porque estamos tão habituados a falar de cartas de Paulo, que às vezes posso soltar um Paulo sem me aperceber, está bem? Mas é Pedro. Então ele escreve esta carta para fundamentar ainda mais a esperança e chamar os filhos de Deus à resistência ética. Para quê? Para que vençam todas as hostilidades, não com revolta, mas com uma vida honrosa que glorifica a Deus. Ou seja, não pagar na mesma moeda aquilo que eles estavam a sofrer, mas vivendo uma vida que glorifica e manifesta a graça de Deus. Então Pedro ele aponta para a esperança futura, para que os irmãos compreendam que o sofrimento ele é temporário e purificador. Inclusive o Francis falou sobre o ouro que passa pelo fogo para que todas as impurezas sejam retiradas. Então o sofrimento é essa purificação que nós recebemos do Senhor para que sejamos aprovados por Ele. Então o sofrimento que nós passamos nesta vida não é para que nós morramos, amém? Mas é para que nós sejamos lapidados e aprovados pelo Senhor. Infelizmente, muitas das vezes os sofrimentos nós vemos como uma falta de fé. Às vezes até vemos como pecado. Será que eu estou em pecado e por isso é que eu estou a passar estes sofrimentos? Meus irmãos, o sofrimento faz parte da nossa natureza pecaminosa. O sofrimento, a doença, a morte faz parte de quem nós somos na condição que Adão nos deixou. Mas a verdade é que há uma esperança futura em que nada disso nós passaremos mais e teremos vida eterna com o Senhor. Amém? Então o que ele diz é que nós precisamos de resgatar, ele nos tranquiliza, ele tranquiliza o nosso coração que nós temos que resgatar o valor do sofrimento por causa de Cristo. Para que nós sejamos resilientes e continuemos perseverantes no Evangelho que nos resgatou mesmo em meio às dificuldades. Amém? Então esta carta ela é maravilhosa, ela é preciosa, meus queridos. Para naqueles momentos, sabem, tenebrosos de sofrimento, nós lermos e Pedro dizer assim: tranquiliza o teu coração, porque há uma esperança
E é nessa esperança que tens que firmar a tua vida. Amém? Vamos então ler do verso 13 ao verso 25, e esta segunda parte do primeiro capítulo de Pedro, nós denominamos o chamado à santidade, porque realmente Pedro vai trazer esse resgate de viver uma vida em santidade. Vamos ler então. Verso 13. Francis, eu estou a usar a ARA, está bem, mano? Para ser coincidente com o que vais projetar aí. Então diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Digam, meus irmãos, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem aceição de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Então, neste trecho, nesta segunda parte do primeiro capítulo, Pedro exorta os filhos de Deus ao estilo de vida coerente dos santos. Aqueles que foram regenerados por Cristo, salvos por Cristo, agora precisam de viver uma vida coerente com a sua palavra. Deus nos salvou para a santidade, é o que Pedro fala. Ele nos salvou do pecado, salvou-nos das paixões e da futilidade desta vida, porque Ele chama a atenção, não vivam mais como vocês viviam. Agora que vocês são regenerados, vivam de maneira coerente com aquilo que eu escrevi, que eu deixei como palavras. Então, Ele salvou-nos das paixões e da futilidade da vida para que não mais vivamos nas mesmas práticas. Aqueles que têm realmente um encontro verdadeiro com Deus, receberam uma nova vida e devem ver coerentemente com essa nova vida que receberam. Então, em virtude daquilo que Deus fez por nós, meus irmãos, devemos de viver de modo digno, segundo a vocação que nos foi proposta por Ele. Amém? Então eu dividi este trecho em 3 partes diferentes, em 3 princípios. Os salvos devem viver em santidade, os salvos devem viver com reverência e os salvos devem viver em amor. Amém? Vamos então para o primeiro princípio. Os salvos devem viver em santidade. Vamos reler do verso 13 ao verso 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quando nós olhamos para os primeiros 12 versos, que foi o pastor Francis que pregou,
Ele trouxe-nos um posicionamento. Inclusive, nós no pequeno grupo estivemos a falar sobre isso. Nós agora mudamos totalmente o estudo, aquilo que nós falamos durante os pequenos grupos. Nós agora meditamos sempre na pregação que foi pregada nessa semana, para que nós possamos trazer para a prática do dia a dia aquilo que foi falado aqui em cima deste púlpito, para que nós também interiorizemos mais. Então, o Francis trouxe esse posicionamento de quem nós somos em Cristo. A nossa identidade deve estar firmada na esperança viva e na herança eterna, e não nos sofrimentos atuais que nós vivemos aqui nesta terra, que tentam sempre e às vezes tiram totalmente o nosso foco da nossa verdadeira identidade que temos em Cristo. Existem vozes alheias, circunstâncias, problemas e acontecimentos que nos tentam desviar de quem realmente nós somos. Quando nós falamos em vozes alheias, são realmente vozes não só de Satanás, do nosso pensamento, mas às vezes pessoas à nossa volta que tentam retirar de nós a identidade que há em Cristo. Mas aquilo que o Francis falou é que nós, se somos firmados na palavra de Deus, se nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos a plena certeza que nós somos filhos de Deus, resgatados pelo sangue de Cristo. Mesmo que as coisas à volta pareçam que não cooperam com essa realidade. Mas nós já sabemos que os sofrimentos eles cooperam para que nós possamos ser lapidados. Amém? Além disso, o Francis falou que Pedro, a partir do verso 10, ele fala a respeito da salvação em Cristo Jesus. Que os profetas, eles investigaram, eles pensaram e eles interrogaram-se, sendo-lhes revelado que Cristo não seria para eles mesmos, mas seria para agora, para nós. Então todos os profetas, tudo aquilo que eles reconheciam vindo do Senhor, era para que Cristo um dia viesse. Não para eles mesmos. Pedro falou isso a partir do verso 10. Não para eles mesmos, para os profetas, mas para aqueles que viriam no futuro após o nascimento, a primeira vinda de Cristo Jesus. Então o que é que acontece aqui logo no verso 13? Nós temos aqui uma expressão que diz por isso. E esta expressão por isso, ela basicamente está a conectar esta segunda parte diretamente com os versos anteriores. Ou seja, a salvação ela está totalmente relacionada com aquilo que ele vai falar sobre santidade. Salvação está totalmente interligada com a nossa santidade. Se nós fomos salvos em Cristo, nós agora, por isso, devemos de viver uma vida de santidade. Amém? Então, se nós aqui que estamos aqui fomos salvos por Cristo Jesus, Pedro diz assim: por isso, sede santos, porque Ele é santo. Amém? Então, em virtude daquilo que Deus fez por nós, nós devemos viver de modo digno dessa salvação. A salvação em Cristo deve levar-nos a uma conduta ajustada e compatível. Todas as doutrinas que nós vemos aqui na palavra de Deus, elas são propostas para que termine em nós num posicionamento, numa prática coincidente com essas palavras. Porque não faz sentido, se nós professamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós continuamos a viver de modo fútil, de modo a alimentar as nossas paixões, a alimentar os nossos desejos. Isso não é coerente com aquilo que a Escritura diz. Amém? Amém, meus queridos? Então, apesar da Bíblia ela não ser um manual doutrinário, não é? Um manual de ética, nós sabemos muito bem que a palavra de Deus é sobre Jesus, é sobre Deus. Nós já falamos aqui, inclusive numa pregação, que toda a palavra, desde Gênesis a Apocalipse, está centralizada em quem Deus é, não em quem nós somos. Nós simplesmente fomos inseridos, temos o privilégio de sermos inseridos na história que Deus determinou. Mas é tudo sobre Ele, é tudo para Ele e é tudo por meio dEle. Ele é que é o personagem principal, Jesus Cristo é o personagem principal. Mas quando nós vamos vendo aquilo que Deus nos vai ensinando, os apóstolos nos vão ensinando, todos os profetas para trás nos ensinaram, tudo isso vai terminar numa prática, numa ética, realmente em algo moral que nós precisamos de exercer. Não porque nós precisamos de ser salvos, não porque nós precisamos de ser mais amados por Deus, não, porque nós somos amados por Deus, porque nós somos salvos, nós agora praticamos a palavra de Deus para que Ele seja glorificado, seja manifesto e seja reconhecido através das nossas vidas. Amém? O Senhor não nos vai amar mais porque nós fazemos coisas boas. Não, Ele já nos ama
incondicionalmente. Ele entregou o seu Filho para que nós fôssemos salvos. Então esse amor ele já é incondicional, ele é transcendente. Nenhum de nós compreende o tamanho desse amor. Mas a verdade é que se nós formos coerentes com esse reconhecimento, essa salvação, nós agora devemos de viver de modo diferente daquilo que vivíamos antes. Amém? Então a primeira expressão que ele vai usar aqui no verso 13, inclusive o pastor Francis já falou sobre isso numa das suas pregações, ele diz, cingindo o vosso entendimento. O que é que isso significa? Preparar o vosso entendimento. Cingir era uma das coisas que os antigos faziam, que era pegar nas suas vestes e eles dobravam, prendiam sobre o cinto as suas vestes, porque elas eram compridas. Para quê? Para que pudessem ter liberdade para trabalhar e pudessem ter liberdade para batalhar. Então as vestes estavam esvoaçantes, eles pegavam nas suas vestes e eles cingiam as suas vestes, eles prendiam, preparavam-se para o trabalho ou preparavam-se para a batalha. Então o que Pedro está a querer ensinar aqui com cingindo o vosso entendimento é que nós preparemos a nossa mente e afirmemos na palavra de Deus. Amém? Estamos preparados para receber o confronto da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela nos confronta, meus queridos. A palavra de Deus ela não aceita as nossas, como o Francis falou, meias verdades. Porque uma meia verdade ela é uma mentira. Então essas meias verdades elas têm que ser descartadas e nós precisamos de olhar para a verdade absoluta. Então, tudo aquilo que nós retiramos, é isso que Pedro está a dizer, preparem-se para que vocês retirem da palavra de Deus as implicações corretas para a vossa vida no dia a dia. As implicações corretas para viver uma vida de santidade. Preparem-se, porque a pancada vai ser forte. Preparem-se, porque há muito lixo na vossa vida que precisa de ser queimada, testado no fogo para que seja retirado da vossa vida. Então, quem busca a santificação, quem busca a santidade, não pode dispersar-se por causa das preocupações, dispersar-se por causa das circunstâncias, dos problemas, deve estar focado naquilo que o Senhor diz que é a verdade. Amém, meus queridos? Então ele diz, cinjam, preparem o vosso entendimento, porque a pancada ela é forte. E não se dispersem com todos os ruídos que estão à vossa volta, mas foquem-se naquilo que é a verdade absoluta. Ele depois vai dizer, sede sóbrios. E quando nós falamos sobre sobriedade, vamos muitas vezes para o alcoolismo, não é? Para as drogas, não é? Mas realmente há um senso nesse sentido, porque ser sóbrio é estar no pleno domínio da sua capacidade racional. Significa domínio próprio. O excesso de álcool, drogas, medicamentos, tudo aquilo que retire a nossa capacidade racional, nós vamos ser dominados por isso. Então é por isso que ele diz, sede sóbrios. Sobriedade fala sobre alguém que é sereno, alguém que é equilibrado e é alguém sem excessos. É alguém que realmente tem a mente aberta e não se deixa dominar, contaminar por tudo aquilo que não advém da palavra de Deus. Então o que é que nós podemos retirar desta exortação que Pedro nos dá de sermos sóbrios? Que aqueles que não são sóbrios não têm a mente disposta para Deus. Não conseguem rejeitar a tentação de serem influenciados por aquilo que é contrário e rejeitado por Deus. Então a nossa mente ela tem que estar equilibrada. A nossa mente tem que estar aberta, limpa de toda a impureza. Temos que ter os nossos olhos bem abertos, os nossos ouvidos bem abertos para recebermos a palavra do Senhor. E depois ele diz, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Diante das perseguições e dos sofrimentos, Pedro ele encoraja os cristãos, meus irmãos, a olharem para a frente, a esperarem nessa graça, em algo vindouro, numa esperança vindoura. Esperem, tenham calma, vivam esta vida glorificando ao Senhor. Eu sei que é difícil, mas olhem para a frente e esperem nessa graça que recaiu sobre vocês abundantemente. Para a recompensa futura, olhem para lá, para a plenitude da vossa salvação. Como o Vítor falou aqui há 2 semanas, é o reino de Deus, ele já está aqui, mas ainda não em plenitude. Então a nossa esperança é que um dia nós receberemos a salvação em sua plenitude, tirando todo o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, retirando tudo o que é mau de dentro de nós. Amém? Então o salvo,
ele quando olha para trás, o que é que ele vê? A cruz. Ele contempla a cruz. Ele quando olha para o passado, ele contempla aquilo que Cristo fez por si, onde os seus pecados foram cancelados. Mas quando ele olha para a frente, para o futuro, ele contempla a graça que está a ser preparada para cada um de nós. Quando Jesus Cristo vier uma segunda vez, quando Jesus Cristo descer dos altos céus. Então aquele que foi salvo, ele olha para a frente entendendo que há uma esperança, entendendo que nós estamos esperando o nosso Messias, o nosso Deus, o nosso juiz descendo dos altos céus para nos receber como seus co-herdeiros da nova Jerusalém. Então na cruz nós fomos justificados, mas na segunda vida nós seremos glorificados. Amém, meus queridos? Então qual é a implicação para a nossa vida? Como é que nós na prática podemos esperar? As nossas ações, as nossas decisões agora, neste presente, neste tempo presente, são governadas por esta esperança futura. Eu costumo dizer que é basicamente nós vivermos aqui como se nós já estivéssemos na Nova Jerusalém. Tentar viver de maneira mais santa possível. Eu sei que é impossível, mas tentar viver uma vida como se já estivéssemos na Nova Jerusalém, sem pecado, sem essa natureza. Para quê? Para que Ele possa ser glorificado e manifesto através das nossas vidas. Então, as nossas ações e decisões no presente têm de ser governadas por essa esperança futura. Quando as circunstâncias ao nosso redor estiverem sombrias e tenebrosas, devemos de olhar para onde? Para o alto. Nós vivemos na esperança futura, que consegue suportar todas as provas. Meus queridos, para quem não acredita, nós conseguimos suportar todas as provas e todos os sofrimentos dessa vida, porque nós sabemos que nós caminhamos para a glória, nós não caminhamos para a morte. Nós antes caminhávamos para a morte, mas agora nós caminhamos para a glória, para a vida eterna. Então não podemos nos deixar esmorecer por os sofrimentos e provas que nós vivemos aqui nesta terra. Amém? Então, Pedro usa estes 3 termos para que a nossa mente esteja preparada, para que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam abertos, preparados para receber a palavra de Deus e vivermos segundo essa esperança futura, essa vida eterna. E ele vai desenvolver que a santidade deve culminar, deve ter como consequência uma vida ética coerente. Ele vai dizer, do verso 14 ao 16, vamos reler: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, ou seja, 180 graus de mudança, não é? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, em todo o vosso viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Isto faz-vos lembrar alguma coisa? Alguma passagem? Levítico, não é? Que ele fala... Sim, 1 Pedro também, que é aquilo que estamos a ler, não é? Mas Pedro, ele aqui vai retirar, não é? Exatamente aquilo que Levítico ele fala várias vezes. Sede santos, porque eu sou santo. Quando nós olhamos para esta... vamos dizer assim, esta palavra retirada da Escritura, nós reconhecemos e nós vemos que Pedro, ele está a basear o seu argumento não em seu pensamento intelectual, mas ele está a basear o seu pensamento, esta ideia de santidade, da própria Escritura. Então, o argumento de Pedro, ele não vem do nada, ele advém daquilo que Cristo deseja para as nossas vidas, daquilo que o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, deseja desde sempre do seu povo, que é um povo separado, um povo remido, um povo justificado para viver para a sua glória. Então Pedro, ele usa um argumento, ele usa uma passagem bíblica para basear o seu argumento. Então ele está a usar a própria Escritura. E muitas das vezes nós usamos os nossos argumentos, ou a base dos nossos argumentos, em pensamentos nossos. Não. Todos os argumentos para as nossas decisões na nossa vida devem ser baseadas naquilo que é a Escritura. E Pedro nos está a chamar a atenção a isso também, declarando as Escrituras. E Paulo também faz isso várias vezes. O próprio Jesus usa as Escrituras para basear o seu argumento. Amém? E é quando nós olhamos para esta passagem lá em Levítico, sede santos,
porque eu sou santo, a palavra santo no hebraico é kadosh, que significa marcado ou separado do uso comum do ordinário. Deus, ele é separado. Não pode ser tocado nem manchado por mal nenhum no mundo. Ok? E ele não compactua, ele não pode ser manchado, ele não pode nada. Nenhum mal pode tocar no Senhor, porque ele é santo, puro, ele é santo. E o que Pedro nos quer ensinar aqui é que a perfeição de Deus é o padrão para o nosso caráter moral. Queremos saber como é que nos devemos comportar como cristãos, é só olhar para a santidade de Deus, é só olhar para a Escritura, para a palavra de Deus. Então todo o código moral deriva da sua santidade. Por isso é que o povo de Israel ouviu do Senhor, lá em Levíticos 11, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Porque eu sou o Senhor que vos fez subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. E santidade, meus irmãos, é um dos atributos comunicáveis de Deus. E quando eu falo comunicáveis, quero dizer que é um atributo que Deus partilha com a sua criação. Por exemplo, quando nós falamos sobre o atributo da onisciência, ele é um atributo incomunicável, porque somente Deus é onisciente. Só Ele sabe de todas as coisas. Ele não partilha isso com a sua criatura, com a sua criação. Mas no caso da santidade, Deus ele partilha isso conosco. Tanto como Ele partilha a criatividade, tanto como Ele partilha o amor. Ele partilha connosco a sua santidade. Ele nos permite possuir e manifestar a santidade dEle. Nenhum de nós, por nós mesmos, consegue ser santo, mas Ele nos dá a santidade para que nós sejamos santos, porque Ele é santo. E Deus ser santo tanto se refere à sua natureza quanto ao seu caráter. Quando nós olhamos para a natureza, a santidade de Deus é incomunicável para a sua criação. Porquê? Porque Deus ele está acima e além de qualquer coisa no universo. Ele é um Deus transcendente e somente Ele, em sua natureza, em seu ser em plenitude, está acima de tudo e qualquer coisa. E somente Ele é santo na sua plenitude. Em plenitude, Ele é santo. Mas quanto ao seu caráter, que se refere à pureza de Deus, a sua absoluta excelência moral e ética, é isso que Ele coloca em nós. É isso que Ele quer dizer quando Ele fala lá em Levítico. Sede santos, porque eu sou santo. Ele compartilha connosco a sua pureza, a excelência moral e a excelência ética para que nós nos comportemos e vivamos como filhos de Deus. Como semelhança da imagem de Cristo Jesus. Amém? Então Deus nos impõe um mandato à santidade. Não é, se quiserem, sejam santos porque eu sou santo. Não, sede santos porque eu sou santo. Para que a vontade dEle seja cumprida na nossa vida. Amém? Então não é, se vocês quiserem, não. Sejam santos. E meus queridos, isto, quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus fala, Ele nunca dá uma relatividade. Ele é assertivo. Façam isto, não façam isto. Sejam isto, sejam aquilo, não sejam isto. Ele é assertivo, é um mandato, meus queridos. Então nós temos que obedecer. Obedecer para que a salvação seja gerada em nós? Não. Nós somos salvos e por sermos salvos, nós cumprimos para que amemos a Deus. Porque o próprio Jesus ele diz isso. Aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Então se nós vivemos uma vida de amor a Cristo, os mandamentos dele serão sabor de mel. Para quem gosta de mel, para quem não gosta de mel, tem que ser outra coisa. Eu não gosto de mel, por isso sabor de mel para mim parece ruim. Não tem sabor de mel. Mas se for, sei lá, uma picanhazinha ou um sabor assim mais diferenciado, talvez para mim saiba melhor. Mas é isso que Cristo diz. Se vocês me amam, vocês cumprirão os meus mandamentos. São aqueles que cumprem os meus mandamentos. Amém? Então, Deus não está somente isento de qualquer mal moral. Ele é incapaz de tolerar a presença do mal. Como eu falei, Ele é santo, Ele é separado, Ele não compactua com o mal. Então Ele é incapaz de tolerar a presença do mal. Nós vemos, Deus ele cortava o mal pela raiz, o pecado pela raiz no povo de Israel. Era o que é que Ele fazia? Matava, fulminava para que não houvesse contaminação no povo de Israel. E a expectativa de Deus, por assim dizer, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, a expectativa de Deus é que nós, como filhos da obediência, consequentemente,
devemos também de buscar esse repúdio por tudo aquilo que é imoral, por tudo aquilo que atinge a santidade de Deus. Como semelhantes a Ele, que repudia o mal, nós também devemos de repudiar o mal. Porque se há alguma coisa que atinge a santidade de Deus, que ataca a mensagem do Evangelho, nós devemos de repudiar como algo a não absorver. Por isso é que ele diz, cinjam o vosso entendimento. E também deve ser algo que, além de nós não absorvermos, nós não praticarmos. Porque ele diz, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, agora sejam santos, como aquele que vos chamou, como aquele que vos salvou. Então, absorver e praticar é repudiar tudo aquilo que não advém do Senhor. Tudo aquilo que vai contra a mensagem do Evangelho. Tudo aquilo que vai contra a santidade de Jesus. Amém? E ele diz, nós não podemos retroceder, nós não podemos ir para as velhas práticas quando nós éramos ignorantes. Agora nós não somos mais ignorantes. Nós temos a revelação, nós temos o conhecimento de quem Cristo é. Essas más práticas, elas marcavam a nossa conduta, mas elas agora não podem mais marcar a nossa conduta. Amém? Porque nós antes vivíamos presos, nós vivíamos escravos do pecado. Agora não mais, nós fomos libertos. Mas libertos para quê? Para fazer o que quisermos? Não. Isso é libertinagem. Nós fomos libertos para viver a vida que há em Cristo. Então algumas perguntas que eu quero deixar para vocês, para nós meditarmos sobre esta mensagem, relativamente a este primeiro ponto. O que precisamos de retirar da nossa vida para que nós possamos viver em santidade? O que é que ainda há na nossa vida que nós precisamos de tirar para que realmente nós vivamos de acordo com a santidade de Jesus? O que é que a palavra fala sobre a nossa conduta? Será que ela aprova a nossa conduta? Será que ela aprova o nosso comportamento? Temos agido de acordo com a vontade de Deus? É nisto que nós precisamos de meditar quando nós olhamos para a Escritura. Será que eu tenho tido uma conduta correta? É isso, Rita? O que é que a palavra fala sobre a nossa conduta? É isso. Se nós temos agido de maneira correta, é isso mesmo, apontando aí a pregação. Glória a Deus. Quem quiser, tem ali panfletos para vocês, se quiserem tirar apontamentos, irmãos. Amém? Então, a santidade, ela precisa não de abranger apenas uma das... Porque existem áreas, e nós tivemos até a falar sobre isso no pequeno grupo, a própria Raquel comentou sobre isso. Existem algumas áreas que nós nem olhamos para elas, porque a Bíblia realmente confronta, mas nós olhamos para as outras áreas e dizemos assim, ok, eu nesta área estou bem, então está tranquilo. Mas existem áreas que nós precisamos de cuidar no nosso ser para que nós possamos viver a santidade de Deus. Porque a santidade, ela precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que nós somos e temos. Amém? E quando nós entendemos a santidade que deve de habitar em nós, nós tiramos o mesmo proceder de Pedro quando foi à pesca milagrosa. Sabem o que é que ele disse a Jesus? Ele disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando nós compreendemos a santidade de Deus, nós vamos estar diante do Senhor, diante de Cristo, no nosso dia-a-dia, e dizemos assim, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu estou manchado pelo pecado. Mas é quando Cristo, Ele diz, não, meu querido, vem para mim, porque sou eu quem te purifica, sou eu quem te salvou, sou eu quem limpa-te de todas as impurezas. Mas esta foi a reação genuína de Pedro. Nós sabemos que Pedro foi vacilante, não é? Até que Jesus Cristo morreu, e quando ressurreto, mesmo assim ainda estavam incrédulos eles. Mas a verdade é que Pedro, ele mostrou que realmente compreendeu ali a santidade de Jesus. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então, quando nós medimos a nossa santidade conforme o padrão de Deus, e não conforme o nosso padrão, conforme aquilo que nós pensamos, a necessidade de uma mudança completa da nossa condição moral e espiritual torna-se uma necessidade. Amém, meus queridos? É necessária uma mudança radical. Há muitos que não gostam de usar esta palavra, mas eu digo, é uma mudança radical, de 180 graus, porque ele diz aqui, pelo contrário, sejam santos, porque eu sou santo. Então aqueles que são chamados por Deus para serem o seu povo, devem separar-se das coisas impuras e serem perfeitamente santos. E essa obra é através do Espírito Santo também. É o Espírito do Santo que vai operando. Quanto mais nós nos aproximamos daquilo que é sagrado, daquilo que é santo, a santidade, o Espírito Santo vai nos tornando santos, vai limpando das nossas impurezas, porque é Ele quem faz a obra de convencimento da Escritura. Amém? E Ele é Espírito Santo por algum motivo, porque Ele é santo, Ele é o próprio Deus. Amém?
Então, em nosso estado caído, meus queridos, nós somos qualquer coisa menos santos. Nós, pelas nossas próprias mãos, não conseguimos ser santos. É através do ministério do Espírito Santo que nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo, que nós somos santificados. E a santificação não é um processo imediato. A santificação vai durar até que Ele venha. Amém? Então, cuidem para que não caiam. Está bem, meus queridos? Aquele que se pensa forte, que tente ter cuidado para que não caia. Amém? Segundo ponto, meus queridos, os salvos devem viver em reverência. Verso 17 ao 21. Ora, se invocais como um pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então Pedro, ele agora passa de uma vida em santidade, ele passa da santidade agora para uma vida de reverência, de temor que nós devemos prestar a Deus. Uma vida de temor contínuo na nossa vida. Amém? Ele diz aqui que nós somos agora o quê? Filhos da obediência. Amém? Porém, isso não nos dá imunidade para vivermos de maneira negligente. Eu fui salvo, eu agora sou filho de Deus, eu posso viver da maneira que eu desejar. Não, meus queridos. Nós somos filhos da obediência, mas não é para vivermos uma vida negligente. Nós fomos resgatados, ou seja, nós fomos comprados de volta para Deus pelo precioso sangue de Jesus. Não por coisas corruptíveis, como ele vai dizer aqui, prata ou ouro, como acontecia naquele tempo, quando um escravo, para ser liberto, era necessário ser feito um pagamento de ouro ou de prata para que aquele homem fosse livre. Mas no nosso caso, o preço ele é altíssimo, ele é superior a todo o ouro da terra, a toda a prata da terra, a todo o diamante da terra existente, ele é precioso sobre todo o universo. Foi sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi um altíssimo preço pago para que nós agora fôssemos resgatados para Ele. E isso agora nos leva a vivermos uma vida de temor e que glorifica a Deus. Porque se nós não vivemos uma vida de temor que glorifica a Deus, nós se calhar ainda não fomos salvos. Vou usar a mesma frase que o Francis usou semana passada. Se calhar há algum problema. Se calhar ou ainda não concretamente reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, ou então precisa de haver uma lavagem total em nossas vidas. Ele vai dizer, antes nós éramos escravos, mas não somente escravos. Nós levávamos uma vida vazia. Nós levávamos uma vida improdutível e sem qualquer propósito. Algo que passava de geração em geração, porque ele vai falar aqui, aquilo que os vossos pais vos legaram, vos deixaram como legado. Uma vida vazia, sem amor a Deus, uma vida improdutiva, sem amor a Deus, uma vida sem qualquer objetivo, sem qualquer esperança, sem nada. Porque sem Cristo nós não temos nada, nós não somos nada. Isto é a verdade bíblica. Sem Cristo não somos nada, nem temos nada. Uma pessoa, mesmo que tenha acumulado riquezas e bens, sem Cristo, ela não tem nada. Ela não tem sequer razão para viver ou para morrer. Nós temos uma razão para morrer. Nós temos uma razão para morrer. Porque se nós morrermos, é lucro. É lucro. Já estamos no ganho se morrermos. Então, para nós temos uma razão não só para viver, mas como para morrer. E Pedro, o que é que ele vai declarar aqui em relação a isso? Ele vai declarar o Evangelho. O puro e simples Evangelho, como o C.S. Lewis fala. Para que seja o quê? A nossa fé e a nossa esperança. O sangue de Jesus é o fundamento da nossa salvação. Se não estivermos debaixo do sangue de Jesus, não há qualquer esperança. Esqueçam aquilo que vocês têm. Esqueçam aquilo que vocês pensam. Se vocês não têm o sangue de Jesus Cristo derramado sobre a vossa vida, se vocês não estão submissos ao sangue de Cristo, esqueçam, meus irmãos. Não há esperança nesta vida.
Paulo ele vai dizer, se vocês têm esperança nas coisas deste mundo, vocês são os piores homens. Vocês são malditos. Porquê? Porque se nós temos esperança nas coisas deste mundo, meus irmãos, nós não temos esperança nenhuma. É uma meia-verdade, é uma mentira. Nós não temos esperança alguma. Sem o Evangelho, nós nunca seremos transformados e agradaremos a Deus. E é por isso que ele expõe o Evangelho, o puro e simples Evangelho de Jesus Cristo. Uma vida de respeito, e é isso que significa temor. Temor não é ter medo de Deus, é ter uma vida de respeito e reverência a Deus. E isso só fará sentido, meus irmãos, se nós vivemos de acordo com a Escritura. É sempre a mesma tecla, meus irmãos. É a Escritura, é a Escritura, é a Escritura. Não há nenhum segredo, não há nenhuma virada de chave. É o puro e simples Evangelho, meus irmãos. Não há outra mensagem. Porque é o próprio Evangelho que revela quem Cristo é. Se Cristo ainda não nos foi revelado, é porque nós ainda não olhamos para as Escrituras. Se nós não conhecemos a Cristo, é porque nós não olhamos para as Escrituras. Mas a verdade é que, à medida que Cristo nos é revelado através da sua palavra, como Pedro fala aqui, mediante a palavra, à medida que ele nos é revelado, que o conhecemos, a nossa maneira de viver vai ser moldada e viveremos de maneira que agrada a Deus. Então Pedro nos exorta que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Porquê? Porque se nós não vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz, de maneira a agradar a Deus, essas obras elas virarão palha, elas queimarão. Porque quando Pedro, e até a gente se assusta um pouco, não é? Porque ele diz aqui que vai ser sem exceção de pessoas. Todos serão julgados. As nossas obras de toda a gente serão julgadas diante de Deus. Sem exceção de pessoas. Seja a pessoa rica, seja a pessoa pobre, seja a pessoa mais conhecida do planeta, seja a pessoa mais filosófica, mais conhecedora de tudo. Todos passarão pelo crivo do Senhor, pelo juízo do Senhor. Porque intimidade, meus queridos, não anula a nossa responsabilidade. O facto de Deus nos dar o privilégio de um relacionamento pessoal com Ele não inibe de Ele ser o juiz. Porque Ele é Pai, mas Ele também é o juiz. Ele é o nosso Pai, mas Ele também será o nosso juiz. E Ele vai julgar as nossas obras. Tudo aquilo que nós fizemos aqui no presente irá ser julgado diante do trono de Deus. Não há incompatibilidade entre a paternidade de Deus e o juízo de Deus. A justiça divina. Não há incompatibilidade. Porque Ele nos levantou agora para sermos seus filhos. Mas nós temos que ser filhos que o agradam, filhos que vivem de acordo com a sua vontade. Amém? Então, durante a nossa peregrinação, como Pedro fala aqui, que tenhamos cuidado da maneira como nós vivemos. Que nós olhemos para as nossas práticas como algo que agrada ao Senhor. E não só, meus irmãos. Porque através daquilo que nós fazemos e somos, nós manifestaremos a graça do Senhor. O amor de Deus pela humanidade. O amor de Cristo que se entregou totalmente para morrer pelos nossos pecados. Nos substituiu na cruz para que não fôssemos nós condenados. Amém? Então nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, nós fomos salvos. Sabem para quê? Para que a ira de Deus. Deus nos salvou dele próprio. Deus nos salvou da sua ira, para que ela não recaia sobre nós. Deus entregou Deus para que Deus não recaia sobre as nossas vidas. Deus é que resolve o problema do homem. Deus faz tudo. Deus faz todas as coisas. Deus entrega Deus para que Deus não recaia sobre nós. Amém? Fiquem com essa frase maravilhosa. Amém? Para quê? Para que nós agora vivamos uma vida que o glorifica. Que o respeita. Uma vida que o ama. Para que tenhamos um proceder que realmente exalta o seu nome. Amém? Então a medida da nossa esperança em Cristo não é nas coisas terrenas, mas é naquilo que nos é revelado pela Escritura. A nossa medida de esperança vai aumentando quanto mais nós conhecemos a Cristo através da Escritura. Se nós ainda não temos esperança no porvir, meus queridos, lê a Escritura. Mergulha sobre a Escritura. Porque o Espírito de Deus vai desenvolver essa esperança, essa herança em ti, para que tu anseies pelo dia que Cristo descerá dos céus.
para recolher aquilo que é seu e destruir tudo aquilo que não é seu. Amém? Então quais são as perguntas que eu quero deixar aqui? Eu vou dizer devagar, está bem, Rita? A Rita já não está aí. Mas eu vou dizer bem devagar para vocês conseguirem escrever, está bem? Tu tens lido e meditado nas Escrituras? Primeira pergunta. Tens passado tempo com a Escritura? Tens passado tempo em relacionamento com o Senhor? Esta é a primeira pergunta. O quanto de Cristo te tem sido revelado para que a tua esperança deixe de ser carnal e passe a ser relacionamento espiritual e racionalmente espiritual. Porque muitas das vezes nós olhamos para a Escritura e para a nossa vida como filhos de Deus só como espiritual. Não, meus queridos, Ele diz: cinjam o vosso pensamento. Preparem o vosso pensamento, também é racional. Muitas vezes nós estamos no meio do problema e nós queremos que Cristo desça dos céus, que tenhamos uma sensação de que Cristo está presente. Não! A Escritura afirma. Então é uma convicção. É vivemos muito mais por uma convicção do que com um sentimento espiritual de um pele de galinha, que eu já nem me lembro como é que se diz em português, porque eu estou tão influenciado pelo brasileiro que eu já nem sei como é que se diz em português. Aquele arrepio que nos dá no corpo de sabermos que a presença... Não, nós temos convicção, porque a palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias até à consumação dos séculos. É mais por convicção do que por sentimento. Porque se for por sentimento, meus irmãos, o nosso estado de espírito, a gente está lascado, a gente não vem à igreja, não lê palavra, a gente não ora, não faz nada. A gente está doente e acamado e mesmo assim está desesperado dizendo assim: Deus, desce do céu e me cura. Cara, pega na Escritura e lê. Absorve aquilo que Cristo tem como promessa eterna e firma-te nisso. Firma-te nessas coisas. A Mara falou aqui sobre a sua mãe. A sua mãe era acamada, ela tinha o dom de cura, mas mesmo assim ela deixou um legado maravilhoso para a Mara de confiança e esperança em Cristo. Meus queridos, a doença, a morte, nada nos pode impedir daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Amém? E o terceiro ponto, meus irmãos, para terminar. Os salvos devem de viver em amor. Verso 22 ao 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Vejam bem. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. O que é a verdade? A palavra. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, vejam bem, 3 vezes, só nestes versos que fala sobre a palavra de Deus. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Então a nossa alma, e este é o terceiro ponto, os salvos devem viver em amor. Primeiro, os salvos devem viver em santidade, os salvos devem viver em reverência, em temor ao Senhor, e os salvos devem viver em amor. A nossa alma, fala aqui Pedro, é purificada mediante a obediência a Cristo pela sua palavra. E é mais uma vez que estamos a tocar nesta tecla. A palavra de Deus. Ok? Nunca será gerado em nós a santidade, o temor e o amor, que são os 3 principais pontos que Pedro usa neste trecho, se não for mediante a Escritura e a obra do Espírito. Queremos ser santos? Olhem para as Escrituras. Queremos ter temor ao Senhor? Olhem para as Escrituras. Queremos amar? Olhem para as Escrituras. Amém, meus queridos? Eu sei que estou a ser chato, mas tem que ser assim mesmo, que é para a gente compreender e interiorizar. Amém? Porque Jesus, Ele é a própria verdade. João vai falar isso, logo no primeiro capítulo. Jesus é a palavra encarnada. E as suas palavras, elas foram deixadas para que nós o obedeçamos. Para nós obedecermos à sua vontade. Meus irmãos, Paulo ele até é um bocado mais rigoroso. Ele diz agora que não mais somos escravos do pecado, mas nós somos escravos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós somos escravos de Cristo. Então, a nossa vida agora é uma vida de obediência a Jesus. E a purificação da nossa alma, Pedro vai falar que a santidade gerada em nós, por meio da palavra, ela agora tem um objetivo. Tem em vista o amor mútuo, o amor fraternal, um amor que não é fingido, mas é um amor ardente, um amor puro de coração.
Exatamente, um amor diferenciado. E o amor é a marca distintiva, meus queridos, do cristão. Porque o amor é a maior evidência da nossa salvação. Quando Deus entrega o seu Filho, e João vai falar isso no capítulo 3, o verso que nós mais conhecemos, ele foi por amor que ele entregou o seu Filho, para que toda a criação ela possa ser regenerada e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor à sua criação. Foi por amor. Então o amor, quando nós temos amor mútuo e fraternal, é a marca distintiva de nós como cristãos. Porque até Paulo vai dizer que Jesus vai dizer que nós temos que amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Onde é que já se viu isso? E se nós realmente, não é? Se nós realmente exercemos esse amor verdadeiro, advindo de Cristo, é a marca distintiva de uma pessoa que realmente professa o nome de Cristo Jesus. E Pedro vai ser bem incisivo em dizer que a semente do Evangelho que foi evangelizada a este povo e a nós agora, ela não é perecível, mas ela é imutável, viva e eterna. Infelizmente, meus queridos, ateus e também alguns cristãos, quando olham para este livro, eu não sei, olham para os livros de filosofia que vieram antes de Cristo e dizem que não é um livro que é deixado para lado. Mas quando olham para este livro, que é milenar, dizem, não, estas palavras aqui já não valem de nada porque o nosso contexto é diferente. Deita ao lixo. Há alguns cristãos que dizem isso. Então, quando nós olhamos para aquilo que Pedro diz, ele diz, não, meus queridos, isto é milenar, isto fala lá do início, é desde lá de Moisés até a altura de João. João, ele morreu uns anos depois de Cristo, então quase 2000 anos, lá para trás ainda mais de 2000 anos. É verdade, é um livro milenar, mas é um livro eterno. As palavras que estão aqui escritas são vivas, imutáveis, porque lá no finalzinho do Apocalipse não se tira, nem se coloca nada do que está aqui escrito, e ela é eterna. Ela é viva, permanente, imutável e eterna. Amém? Amém, meus queridos? Então, ele é incisivo em dizer assim, esta palavra, ela continua a ter efeito e continuará a ter efeito pelas gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, por aí fora, até que ele venha. Então, ele está a dizer, a palavra de Deus, ela é credível, ela é verdade absoluta. Mesmo as questões históricas, mesmo os problemas contextuais que nós vivemos, que eles viveram, se tentarem nos fazer duvidar e retirar a credibilidade da palavra, nós temos que olhar para isto. Ela é eterna. Ela está em ação até que Jesus Cristo venha. Porque quando Cristo vier, tudo vai ser regenerado e a própria palavra encarnada estará connosco. Já não precisaremos de um livro, porque nós estaremos com a própria palavra encarnada à nossa frente. Amém? Então a Escritura, ela é a verdade pela qual nós nos santificamos e fomos regenerados. E isso perdurará, como eu disse, de geração em geração até à consumação dos séculos. Não há necessidade, meus irmãos, de adaptação da mensagem. O Evangelho diz aquilo que ele quer dizer e ele é eficaz nas suas palavras. Não precisamos de adaptar a mensagem. Se nós precisamos de mostrar ao mundo que ele está condenado, nós precisamos de usar as palavras de Cristo. Mostrar a necessidade de salvação, mostrar porque é que eles necessitam de salvação, porque eles estão presos em seus pecados e em seus desejos, eles terão condenação eterna e depois apresentar, está aqui a solução. Cristo Jesus, que morreu na cruz por ti, ele é a solução para o teu maior problema, o pecado. E por mais que nós digamos assim, é muito pesado, não é pesado, o próprio Cristo pregou assim, meus queridos. Até o João, o Batista, o precursor, ele até chamava raça de víboras. Aqueles fariseus e aqueles intelectuais que ali estavam para negar a essência de Cristo. Influenciar a negar a essência de Cristo. Então nós temos que trazer essa mensagem que ela é dura, meus queridos. Ela é dura para nós ainda hoje. Até que Cristo venha, até que nós morramos, ela sempre vai ser dura para nós. Mas ela é maravilhosa porque ela retira de nós o fardo do pecado. O fardo da escravidão no pecado, amém? Então, porque é que Pedro nos exorta, para eu finalizar, porque é que Pedro nos exorta a nós nos amarmos com amor ardente de coração, com um amor não fingido? Primeiro, porque foi exatamente assim que ele nos amou e ele nos ama. Se nós queremos ser a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Deus, nós devemos de amar-nos uns aos outros com amor ardente, porque foi exatamente assim que ele nos amou e que ele continua a nos amar.
E Pedro escreveu isso sobre a boa nova. Que Cristo, ele padeceu, o sangue foi o alto preço pago pelo nosso pecado. Amém? Ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele abriu mão do seu Filho. O seu Filho abriu mão da sua glória. Se tornou homem, se entregou na cruz. Este é o amor maior, como eu falei anteriormente. Então, da mesma maneira que Ele nos amou e nos ama, este é o primeiro ponto. Nós devemos também de amar-nos uns aos outros com amor ardente. Por isso é que nós nos cumprimentamos, meus irmãos. Quando nós falamos sobre a graça que foi derramada sobre as nossas vidas, é por isso que nós nos cumprimentamos, porque nós demonstramos o amor de Cristo que há em nós uns para com os outros. É quase como se fosse Cristo abraçando-vos, dizendo assim: tu estás comigo, eu estou contigo, tu és salvo, tu foste redimido, tu és regenerado, tu és uma nova criatura. E é exatamente isso que Cristo fez por nós. E em segundo lugar, quando nós olhamos para o contexto deste povo que estava fugindo, peregrinando para outras regiões, fugitivos da opressão, da perseguição, homens, tentem-se colocar no lugar, eu sei que é difícil, mas tentem-se colocar no lugar destes homens e destas mulheres. Eles estavam com medo e tiveram que fugir, e eles fugiram ali pela Ásia Menor. Pedro, além de lhes lançar a semente do Evangelho, o que é que Pedro ele vai falar? Ele vai dizer que não somente as palavras deste livro vão dar esperança da vida vindoura, da esperança futura, mas de um presente, não um presente dá, mas um tempo presente já celestial que nós podemos viver de bênçãos e podemos provar a partir do amor comunitário. Alguém não compreendeu? Nós já podemos provar as bênçãos e o amor de Cristo no amor comunitário. Sabem aqueles dias que vocês dizem: vou ligar para o irmão porque eu não aguento mais. E o irmão atende e ele diz: tu aguentas porque Cristo morreu na cruz por ti. E ele disse: tenham calma, sejam fortes, não é, Raquel? Sejam fortes, sejam corajosos, porque eu venci o mundo. Nós venceremos o mundo, porque Cristo venceu. Nós conseguiremos passar por este mundo sem vacilar, porque Ele nos deu essa certeza. Então o amor comunitário é aquilo que... Por isso é que nós somos chamados de cristãos. Nós somos pequenos cristos que andam por esta terra manifestando a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o visível do Deus invisível. Cristo foi o visível do Deus invisível. E hoje, com a ausência de Cristo, a igreja é o visível do Deus invisível. Então Ele passa a bola para nós de nós nos amarmos, de nós nos consolarmos, de nós nos confortarmos. Então, quando olhamos para este contexto, homens e mulheres que amavam a Cristo, que conheciam as dores de um mundo anticristão, as dores de viver num mundo anti-esperança. Meus queridos, qual era a esperança que eles poderiam ter quando eles deixaram tudo para trás e tiveram que fugir? Muitos de nós perdem a esperança por coisas mimimices, por peculices. E quando nós olhamos para o contexto daqui, tiveram que deixar tudo. Eles conheceram um mundo anticristão verdadeiro, como muitos conhecem, infelizmente, em alguns países. Eles conheceram um mundo anti-esperança, porque eles tiveram que deixar tudo, quase como se fosse... Eles ficaram sem nada. Mas se eles tivessem esperança nessas coisas, meus queridos, eles já tinham perecido. Então Pedro vai afirmar que a comunhão dos irmãos é o lugar, as pessoas que prefazem a igreja, o corpo de Cristo, é onde vocês reconhecerão e se lembrarão das palavras eternas que trazem a verdadeira esperança. É quando nós estamos reunidos, juntos em comunhão, que nós nos relembraremos. Eu falei estes dias no pequeno grupo com alguns irmãos. A minha esposa, eu deitado na cama chorando, eu dizer assim: Kelly, eu não aguento mais. E a Kelly disse: tu aguenta. Kelly, eu não aguento mais. Ela: tu aguenta. Passado 2 semanas foi ao contrário. Ela disse: eu não aguento mais. Eu disse: não, tu aguentas. E é assim, nós como igreja, como comunidade, como irmãos que foram salvos pelo sangue de Jesus. Está difícil? Está, mas tem irmãos aqui que têm um amor fraternal ardente por ti e que te querem levantar e que te querem relembrar, querem te ajudar a reconhecer as palavras de vida eterna, a esperança eterna. Amém? Então a igreja, a comunidade é um lugar de proteção para que nunca nós nos esqueçamos daquilo que Cristo fez
e faz por nós. Então as perguntas que eu quero deixar para finalizar, já disse 3 vezes finalizar, não já? Então o que nos falta para nós vivermos a vida que Cristo nos permite viver? O que é que nos falta para que nós possamos em família vivermos a bênção que é? Isto é uma bênção, meus irmãos. Nós partilharmos das dores, partilharmos dos sofrimentos, mas acima de tudo, de partilharmos a palavra que é incorruptível, eterna, viva e permanente. Porque é que há muitos cristãos que não têm esperança? Porque não têm vida de comunidade, não têm vida de amor fraternal, de amor ardente uns pelos outros. Irmãos que se deixam cair nos seus problemas, nas suas angústias, nas suas circunstâncias, porque não têm em quem se apoiar. E a palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros. Amém? Se ainda há um problema de relacionamento, meu irmão, exerce isso na comunidade em que tu estás inserido. Porque isso irá fazer de ti um cristão verdadeiro, com amor ardente pelos irmãos. Amém? Então, meus queridos, há uma necessidade de relacionamento verdadeiro em Cristo. Um relacionamento que não olha para status, não olha para a condição financeira, não é um relacionamento interesseiro, mas um amor genuíno, ardente, que manifesta o amor e a graça de Cristo. Amém, meus irmãos? Então é esta a palavra que eu quero vos deixar, para que nós possamos deixar de lado os nossos egos, deixar de lado tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos e vivamos uma vida de santidade, uma vida de temor, de reverência ao Senhor e uma vida de amor fraternal uns para com os outros, para que a palavra de Deus nunca seja esquecida dentro do seu povo. Mais uma vez eu vou dizer, se não conseguem ainda ter relacionamento com os irmãos, meus irmãos, a fé, ela há um perigo de a nossa fé se desvanecer por causa disso, meus irmãos. Porque muitas vezes nós não nos relembramos daquilo que Cristo prometeu para a sua igreja. Amém? Sim, diga, se faz favor, Rita. Diz. A pergunta afinal, aqui. O que é que nos falta para vivermos a vida que Cristo nos permite viver? O que é que nos falta para que possamos, em família, vivermos a bênção, que é a partilha das dores, a partilha dos sofrimentos, mas acima de tudo, eu depois posso te mandar, a partilha da palavra que é incorruptível, eterna, viva e permanente. Amém?